A forma cristalina de um fármaco é fundamental para seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização, que é a dissolução do material sintetizado, seguida da cristalização da substância desejada. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade em água de uma dada forma de insulina. Então tem a temperatura e a solubilidade relacionada, né? E a partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água. E aí, as alternativas, elas trazem primeiro um tipo de perfil, que é primeiro colocar numa temperatura mais alta e resfriar, ou então colocar uma temperatura mais baixa e aquecer, tá? Então tem esse primeiro perfil. E aí, visando eliminar alternativas, a gente vai fazer esse tipo de raciocínio agora. Então eu queria que você acompanhasse comigo alguns pontos da questão, que é: o texto diz que uma das formas de purificar um fármaco é utilizar um processo de recristalização. Então a gente está querendo fazer uma recristalização e é importante que você que está acompanhando o vídeo entenda isso. E aí, como que é a recristalização? Primeiro, você vai promover uma dissolução do material sintetizado. Aí eu vou utilizar uma palavra mais fácil para você entender, né, os termos mais tranquilos, que é: primeiro, eu quero dissolver tudo que eu sintetizei, tá? Então, primeiro eu vou dissolver tudo. E aí, depois, em seguida, eu vou cristalizar a substância desejada. Então, depois eu vou cristalizar. Eu queria que você entendesse que eu vou fazer com que aquele material sintetizado apareça. E aí, eu olho essa tabela e vejo o seguinte: olha, na temperatura de 15 graus, a solubilidade é 0,30 miligramas por litro. O que a gente entende aqui? Que na temperatura de 15 graus Celsius, eu tenho 0,30 miligramas da insulina totalmente dissolvida em 1 ml de água. Então, essa é a solubilidade, tá? Então, isso daqui que você está vendo, a leitura é essa: 0,30 miligramas de insulina totalmente dissolvida em 1 ml de água. Se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? A solubilidade aumenta para 0,63 miligramas de insulina em 1 ml de água. Então, eu não sei se você consegue imaginar o seguinte: olha, se eu faço uma dissolução total na temperatura de 15 graus Celsius, então eu peguei, preparei lá essa solução que a gente classifica como saturada. Não sei se você lembra dessa matéria. Então, saturada é o que está no limite. Então, se eu preparo na temperatura de 15 graus Celsius uma solução saturada com essa insulina, o que vai acontecer se eu aumento a temperatura para 25 ou para 35, né, que também aumenta? O que vai acontecer se eu aumento a temperatura? Eu vou cristalizar, em outras palavras, eu vou produzir o que a gente chama de corpo de fundo? Não. O que vai acontecer? Eu vou continuar tendo uma solução, só que agora não mais saturada. Então, já que a solubilidade aumentou, eu passaria a ter uma solução insaturada. E para esse meu processo de recristalização, fazer no processo, começar com uma temperatura mais baixa e aquecer, não é uma boa. Então, eu já posso eliminar a alternativa B e também a alternativa D. Então, eu já eliminei duas alternativas. Então, nesse caso, como a gente tem uma substância que o aumento da temperatura aumenta a solubilidade em água, que nós chamamos lá naquela matéria que a gente estuda de solubilidade como uma substância onde a dissolução é do tipo endotérmica, tá? Então, o que isso significa? Que para atingir o meu objetivo de primeiro dissolver tudo e depois cristalizar, o caminho seria fazer o contrário, começar com uma temperatura mais
mais alta e reduzindo a temperatura porque a solubilidade reduz. Então, eu quero que você que está acompanhando o vídeo entenda que a partir de agora eu vou começar a colocar números aqui na tela, só que somente para uma finalidade didática. Por quê? Porque pedagogicamente falando, eu acho que o vídeo vai ficar mais interessante se eu colocar alguns números aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou iniciar o processo pegando na temperatura de 35 graus Celsius, eu vou colocar o quê? Em 1 ml de água, o máximo de insulina que eu posso colocar. Então, eu peguei 1 ml e coloquei um máximo que nessa temperatura de 35 graus seria 0,92 o que? Miligramas de insulina. Então, eu estou iniciando com isso daqui, beleza? Então, aqui nesse cenário que eu estou iniciando, eu tenho o que a gente chama de solução saturada. E aí, o que eu fiz? Na letra A, diz que reduzir para 15 e na letra C até 15. Então, eu vou pegar, vou colocar aquela amostra que é de uma solução saturada de insulina na temperatura de 35 graus Celsius para 1 ml de água. Eu vou colocar para resfriar lentamente até a minha nova situação, onde a temperatura agora é de 15 graus Celsius. Nessa temperatura de 15 graus Celsius, a solubilidade é 0,30. Então, aqui, eu quero que você entenda que o máximo que eu consigo dissolver é 0,30 miligramas por 1 ml de água. Mas eu não sei se você lembra que eu tinha 0,92 miligramas no início. Então, o que eu vou fazer aqui de raciocínio? Já que a minha amostra é de 1 ml, né, eu vou ter 0,92 miligramas de insulina lá no início, que está totalmente dissolvida. Eu vou subtrair o que ficou dissolvido ainda nessa temperatura de 15 graus, né, nessa nova temperatura, e exatamente 0,62 miligramas é o que formou o quê? O que a gente chama lá naquela matéria de soluções, né, de corpo de fundo. Então, o que diz a letra A? Se eu começo com 35 e resfrio até 15, depois eu vou promover uma filtração nessa temperatura, tá certo, e recuperar o sólido, que no caso toda a insulina seria recuperada. E aí eu faço para você essa pergunta. Os números que eu coloquei aqui, toda a insulina foi recuperada? Se eu comecei com 0,92 e eu formei 0,62 miligramas de corpo de fundo, que eu fiz uma filtração, eu recuperei tudo? Não, porque naquela temperatura de 15 graus eu ainda tenho insulina dissolvida ali. Então eu não posso dizer que toda a insulina foi recuperada. Por isso que eu estou fazendo os cálculos para você poder ver o motivo da letra A estar errada. E aí a letra C seria a correta, onde uma parte da insulina permaneceria em solução. Nos meus cálculos, com base no volume de água que eu escolhi, que foi de 1 ml, nesse cenário aqui, eu ainda teria 0,30 miligramas, mas eu poderia ter outros volumes que seguiriam essa mesma proporção que eu apresentei aqui, beleza? Então, para essa questão de número 30, a gente tem a alternativa C como a correta para essa questão.